Então, quando a gente fala sobre o assunto de a desobediência às autoridades civis, a primeira coisa que precisa ficar clara é que autoridade e hierarquia são coisas boas. Elas nascem, elas têm sua origem em Deus. Tanto a hierarquia quanto a autoridade são os meios utilizados por Deus para que haja ordem. Então, em todas as três grandes estruturas do universo, a sociedade, o Estado, a família e a igreja, todas elas existem e mantêm sua ordem por meio de autoridade. Em Efésios capítulo 5, existe uma autoridade no lar com o marido e os pais sobre os filhos e o marido então sobre a esposa, e a submissão, ou seja, a de se aliar voluntariamente, é responsabilidade da esposa. Da mesma forma, a gente encontra em Romanos capítulo 13, de que deve se submeter às autoridades constituídas por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 16, a mesma coisa acontece, mas agora falando dos oficiais da igreja, dos pastores. Eles velam por vossa alma e sejam submissos para que homens tais como esses, da casa de Estéfanas. Então a gente vê as três grandes estruturas da sociedade, todas elas carregam a ideia de autoridade. Então isso é bom. No entanto, por causa da entrada do pecado no mundo, começou essa tensão. A autoridade que Deus deu para poder manter a ordem pode ser utilizada de maneira indevida. Na igreja, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que vocês têm que servir a igreja não como nominadores dos que vos foram confiados. Aos pais é dito, não provoqueis a ira a vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então tem excesso aqui. E aí cria-se a tensão. A tensão é para que a autoridade ela não se transforme em autoritarismo e a submissão não acabe se transformando em subserviência. O obedecer a todo custo, o obedecer de maneira certa. Existe sempre o conceito de autoridade, E toda autoridade emana de Deus, mas Deus está acima de toda autoridade. A tensão então surge quando as duas autoridades, agora a de Deus, ou o Estado, ou os pais, ou as autoridades da igreja, diz que você faz alguma coisa contrária à clara ordem de Deus, que vai contra os seus valores. Então, assim como é moralmente correto obedecer às autoridades, eu acredito que é moralmente correto desobedecer a qualquer mandamento dentro da família, dentro da igreja ou no Estado que vá contra uma ordem e um valor claro das Escrituras. Então a gente vê na história da redenção, você vê tensão em todo lado. Por exemplo, em Daniel capítulo 1, a gente vê uma questão relacionada à dieta. Os jovens deveriam participar de uma dieta, os jovens judeus não querem participar, eles aceitam a responsabilidade, topam o desafio e eles resolvem, conversando, ver a possibilidade de não obedecer àquela ordem, porque eles têm algo melhor na cabeça deles. Eles têm um mandamento de Deus, eles não querem se contaminar com as finas iguarias do rei. Mais na frente, no capítulo 3, a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele levanta aquela estátua, os homens, quando ouvirem o som da pífara, da cítara, tem que... Aquilo dali não é só religioso, aquilo dali também é político. E os três homens aceitam a responsabilidade, eles não se dobram porque eles adoram a Deus, não vão se dobrar a homem nenhum. Aqui é mais fácil porque eles poderiam colocar o dedo num verso ou num texto, talvez Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas quando a gente chega mais na frente, em Daniel capítulo 6, vai ter uma questão agora relacionada à consciência. Por 30 dias, os homens não devem fazer nenhuma petição. Os inimigos de Daniel estão querendo pegar Daniel. Aí o texto diz assim: quando Daniel soube que a escritura estava assinada ao seu edito, a proibição legal, entrou em sua casa. Ora, na sua câmara estava aberta as janelas que olhavam para Jerusalém. 3 vezes no dia, punha-se de joelhos e orava e rendia ação de graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. É claro que ele tinha que orar a Deus, mas a ordem de orar e adorar a Deus não diziam como ele poderia fazer. Daniel poderia ter ido para o quarto, para o banheiro, e mostrado a sua devoção a Deus no secreto. No entanto, por dever de consciência, eu acho, como o seu costume, ele não cria uma situação para procurar ser perseguido, ele demonstrava a sua devoção, orando de frente para Jerusalém, na sua esperança. Ele não muda porque o edito do rei proíbe que ele faça. Que é interessante porque é uma questão de consciência. E aí ele desobedece e ele vai sofrer as consequências. Eu acho que o grande, talvez, toque
dessa desobediência é não somente a desobediência civil por causa de um valor claro da Escritura que está sendo negado, mas também no cômputo individual, quando a consciência parece ser ferida por causa da minha compreensão da verdade de Deus. Eu acho que eu não devo ir contra a minha consciência, devo desobedecer, mas preciso aceitar as consequências da minha escolha, sem culpar os outros, sem reclamar, sem enrolar, aceitar as consequências do que eu achei que deveria fazer naquela posição diante de Deus. É o que Daniel faz. Eu acho que é o que falta para muitos de nós. Então, é possível, é dever, é correto desobedecer às autoridades civis? Depende. Você tem a autoridade como sendo bênção de Deus e as ordens de obedecer. Tem, contudo, que por causa da entrada do pecado no mundo, a autoridade pode se transformar em autoritarismo e submissão em subserviência. Você mantém a atenção e analisa o seu coração e pela Escritura, caso por caso, na expectativa de que a gente acerte. Então, o objetivo é obedecer sempre a Deus, independente de se isso signifique desobedecer a qualquer as outras subautoridades dentro do universo de Deus.